Simão reuniu os cruzados, mais ou menos 1000, divididos entre cavaleiros, escudeiros e soldados, abasteceu carroças com víveres, enviou mensagem à esposa, pediu-lhe reforços urgentes. Partiu para Murete. Junto dele estavam Arnaldo Mauri e os outros religiosos. O abade, pela primeira vez, admitiu que falhara em defender os interesses da igreja, que pleiteava, antes de tudo, a paz. Quando soube da chegada de Pedro II, temeu pelo desfecho do afrontamento entre os exércitos. Precisava insistir em obter trégua, devia negociar a paz conforme Inocêncio havia determinado. Arnaldo, entretanto, não foi muito longe. Antes que chegassem a Murete, adoeceu. Impossibilitado de continuar a viagem, entregou a tarefa ao bispo de Toulouse. Foulques aproveitou a imobilidade da noite para escrever aos toulousianos coalizados. Avisava-os de sua chegada, da intenção de negociar. Escreveu também a Pedro II, pediu-lhe salvo-conduto. Queria conversar pessoalmente com o rei. A aurora do dia 11 de setembro surpreendeu os cruzados reunidos para a missa. Os religiosos pronunciaram a excomunhão dos condes, de seus filhos, de todos os que lhes prestavam ajuda e assistência. Somente Pedro II ficou imune do castigo. Segundos de silêncio marcaram sua presença na lista de condenados. Os religiosos não tinham ordens para excomungá-lo. Partiram tão logo a cerimônia findou. Pelo caminho, os bispos ordenaram que a armada aguardasse o mensageiro enviado por Foulques. A resposta de Pedro II não tardou a ser ouvida. O rei de Aragão recusava-se a dar salvo-conduto a prelados que se encontravam nas fileiras de uma armada. Os saldos do verão espreitavam ainda a região. Uma chuva miúda, apocada, sem precisão, chicoteava a pele dos homens, o pelo dos animais. Atrapalhava o deslocamento das tropas que chafurdavam a lama, escorregavam, sujavam-se. À tarde, a armada espiritual alcançou o Garona. Apenas a ponte a separava de Murete. Na outra margem do rio, o exército arago-occitânico assistiu à chegada dos cruzados. O sol despolido que secou o céu já entardecido esparzia-se sobre o rio, espreguiçava-se alourando as águas, furtando do metal de lanças e escudos reflexos multicoloridos. A tarde dilatava horas, o rio embebia-se com débeis sombras de claridade, pintando no firmamento um azul anoitecido que surgia vagaroso e tudo mergulhava em trevas. Do outro lado do rio, o negrume do apagar de luzes não esmaeceu a visão da armada acampada. O chefe da cruzada guardou-a gravada na retina. Pensativo, avaliava o perigo dominado pela imagem. A luta seria mortal. A gravidade da situação o fez considerar, uma vez ainda, possibilidades de negociar a paz, de suplicar ao inimigo que não se batesse contra a igreja. Simão meditava sobre a maneira de conseguir uma entrevista quando o prior da ordem do hospital de Toulouse chegou escoltado pelos cruzados. Vinha anunciar, a pedido dos cônsules da cidade, que os toulousianos estavam prontos a obedecer ao senhor Papa. Alívio imenso sentiu Simão, alegria demonstraram os religiosos, que acolheram o mensageiro com cortesia. Enfim, conseguiam uma manifestação de boa vontade por parte dos barões occitânicos, tentativa de submissão e restabelecimento da paz. Foulques pediu que o prior retornasse e requisitasse ao rei salvo-conduto para que pudessem dialogar. Pouco depois, recebeu a resposta de Pedro. Ele se negava, mais uma vez, a conferenciar. Ressalvava, porém, que não impediria o ilustre bispo de ir a Toulouse negociar diretamente com os toulousianos. Advertiu apenas de que teria que arcar com riscos e perigos da viagem, porque também não receberia salvo-conduto para o deslocamento. Foulques ficou possesso com o tom injurioso e desafiador da resposta que o rei de Aragão enviara. Como se atrevia a negar-lhe salvo-conduto? Estaria preparando-lhe uma cilada e isentando-se de qualquer mal que lhe pudesse acontecer? O que faria em Toulouse se os cônsules estavam acampados em Murete?
agradeceu a oferta. Como precisava evitar o confronto, magnânimo, avisou que, caso mudasse de ideia, apagaria afrontas e aceitaria pedidos de desculpa. A ironia de Pedro indignou os religiosos. Desfez, no campo dos cruzados, esperanças de reconciliação, possibilidades de deter a guerra. Atendendo às suas preces, Simão viu surgir, noite fechada, os reforços requeridos. Não podia impressionar a armada adversa, mas qualquer ajuda era recebida de braços abertos. Simão ordenou que entrassem na cidade. Satisfeitos, aliviados, os exércitos confederados perceberam o movimento dos cruzados em direção ao burgo. As recusas em receber o bispo, conforme previra Pedro, propiciaram o ato desejado. Os primeiros raios do incipiente sol, do dia 12 de setembro, aqueciam as tendas dos acampados e as casas da cidade de Murete. Os confederados reuniram-se em conselho. Discutiram estratégias de guerra. Pedro II, os condes de Foix, Toulouse, Cominges e os principais cavaleiros traçaram planos de ataque. Raimundo VI sugeriu fortificar solidamente o campo e atacá-los com os tiros mortíferos das bestas. Quando homens e cavalos estivessem feridos e impossibilitados de defesa e ataque, seria fácil dizimar o inimigo. O plano de Raimundo foi contestado, não pelo valor tático, mas pela simplicidade e prudência. A nobreza do reino de Aragão era conhecida pela perícia militar e preferia o verdadeiro combate de cavalaria. Os aragonenses optaram em fazê-los sair da cidade para enfrentá-los em campo aberto. Aprovado o plano, a voz de Raimundo não mais foi ouvida. Quando o conselho se dissolveu, a ordem era de que se armassem, provocassem os cavaleiros para que saíssem e combatessem. Do lado adversário, também barões, cavaleiros, prelados e Simão estavam reunidos. Nenhum plano havia sido defendido. Os bispos esperavam ainda negociar a paz. 2 mensageiros foram ao encontro do rei de Aragão. Quando voltaram, traziam respostas de Pedro e dos cônsules. Eles continuavam irredutíveis, mas, visando a provocar Simão, Pedro mandou dizer que aceitava negociar a trégua mediante uma condição: a rendição do chefe militar da cruzada, que deveria ser entregue à discrição dos confederados. O desafio de Pedro fez Simão pular da cadeira, horrorizado. Esbravejou diante do que julgava uma desonrosa imposição aos partidários da igreja. Os cruzados recusaram a condição. Os religiosos, entretanto, não se conformavam com os rumos da desavença. Resolveram ir ao encontro de Pedro II, suplicar ao rei que não combatesse a igreja. Muito mais pelo orgulho ferido de não conseguirem intimidá-lo, muito mais pelo medo das reprimendas papais do que por piedade. Em demonstração de suprema humildade, caminhariam descalços. Enquanto anunciavam a decisão, escutaram gritos, notaram o corre-corre conhecido de gente surpresa e apavorada. Um dos portões da cidade, quando da entrada dos mensageiros, fora deixado aberto, e os toulousianos aproveitaram para colocar em prática o plano discutido em assembleia. Provocavam Simão para obrigá-lo a reagir e sair da cidade. Não pretendiam tomá-la, apenas irromper por suas ruas, provocar pânico, atiçar cavaleiros que, sem ordens para atacar, não se tinham ainda armado para o combate. Tumulto de pequena monta, mas suficiente para render-lhes o lucro esperado. Tão logo Simão viu a confusão, correu para se armar. Ordenou que os cavaleiros fizessem o mesmo, exigiu do bispo o término da tentativa de negociações, a autorização para atacar. Bispo e religiosos já não discutiram. Pedras e flechas cortavam a cidade de um extremo ao outro. Amedrontados, aqueceram. Correram para a igreja, ajoelharam-se, rezaram. Havia consciência, entre os prelados, entre Simão e os cruzados, de que se lançavam em guerra suicida, mas preferia morrer lutando em campo aberto a morrer limitados pelas pedras da muralha. Armados, cavalos selados,
Simão ainda entrou na igreja para uma breve prece. Depois, alcançou o burgo. Reuniu os cavaleiros. Pediu silêncio. Encorajou-os. Explicou a estratégia escolhida. Dariam a impressão de que fugiam. O objetivo, no entanto, era afastar os inimigos o mais longe que pudessem de suas posições. Atacá-los no campo seria ter de conduzir a cavalaria pesada em meio a um labirinto de tendas e carroças. Além disso, teriam de enfrentá-los todos juntos e, possivelmente, seriam vencidos em luta tão desproporcional em efetivos. Em campo aberto, ao contrário, somente os cavaleiros iriam persegui-los e tinham homens à altura dos que eles possuíam. Divididos e distanciados do campo e do resto da armada, o socorro não chegaria a tempo ou nem sequer seria ouvido. Escolheram sair pela porta que ficava do lado oposto ao campo onde os confederados se encontravam. Simão acreditava que morderiam a isca sem dificuldades. Dividiu seus homens em 3 esquadrões. Designou chefes para os 2 primeiros. Ele comandaria o terceiro, precaução que poupava sua vida em caso de desastre. Enquanto as tropas se alinhavam, o bispo de Cominjas benzeu-os. Prometeu o paraíso aos que encontrassem, em combate, a glória do martírio. Os aliados estavam a oeste de Muret. Eles também desejavam a batalha em campo aberto. Eles também se dividiram em 3 esquadrões. O conde de Foix ocupou-se do primeiro. Pedro não podia contar com Raimundo nem com Bernardo. Muito passivos. Inábeis para comandos militares. Pedro ficou com o segundo esquadrão, contrariando regras de prudência que posicionavam os reis como a última força a ser alcançada. Para compensar a posição avançada de Pedro e minimizar os perigos, o primeiro esquadrão tinha muito mais cavaleiros que o segundo. Muralha humana compacta erguera-me em defesa da tropa real para evitar captura e aprisionamento de Pedro II e, consequentemente, o esfacelamento da armada. Para despistar os cruzados, o rei não usou seu equipamento, onde as armas de Aragão sobressaíam pintadas sobre o escudo, cozidas sobre o manto que cobria a cota de malha em fita fixada à lança. Pedro usou equipamento comum. Outro vestiu trajes reais. O rei, confundido a outros cavaleiros, evitava que, em caso de captura e aprisionamento, fosse transformado, nas mãos inimigas, em preciosa moeda de troca, fosse obrigado a garantir paz vantajosa e pagar substancial resgate para ser libertado. Assim que Simão e seus cavaleiros saíram da cidade, foram perseguidos pelo exército adversário, que se afastou imprudentemente da vista dos que haviam ficado acampados. Quando Simão julgou que atingia um bom lugar, ordenou meia volta. Surpreendeu as armadas catalã e aragonesa, que não esperavam a reviravolta. Tudo muito rápido. Os primeiros esquadrões de ambos os exércitos se enfrentaram. Os cruzados levaram vantagem sobre os aliados, ainda estupefatos com a manobra inimiga. O segundo esquadrão de cruzados aproveitou para se lançar na luta, desnortear ainda mais os oponentes. Em meio ao combate, destacou-se o estandarte real. O falso rei foi tomado como alvo a ser apanhado, vivo, já que a morte do rei não era valiosa para ninguém. Enquanto o anônimo cavaleiro era preservado, o verdadeiro rei se expunha a ser abatido como homem qualquer. Rodeado de agressores que investiam contra ele, gritou que era o rei. Descobriu-se. Tentou deter os inimigos. Não foi escutado. Se o tivesse sido, teria sido capturado. Aprisionado. A peso de ouro negociado. Mas, de todos os lados, gemiam os agonizantes, bradavam armas os enfurecidos. Retinha o aço de espadas e lanças entrelaçadas em mortais abraços, resfolegavam e relinchavam os cavalos, escavando a terra chuviscada. Só os aragonenses identificaram Pedro caído. Inerte. Tingido de sangue. Espanto e horror motivaram a fuga desenfreada. O exército aliado debandou sob o olhar perplexo dos cruzados, que acreditaram ao medo da derrota atitude tão inesperada.
Nem sequer aquele que abatera o rei de Aragão soube de seu feito, avaliou seu ato. O terceiro esquadrão, comandado por Monteforte, lançava-se sobre o inimigo quando a notícia da morte de Pedro II se espalhou. Cidade e acampamento desconheciam as notícias do combate. A armada tolosiana saltava murete quando a cavalaria vitoriosa retornou. Surpresa e desatino lançaram ao rio os tolosianos espavoridos diante do estandarte do Leão Prata Dourado de Monteforte. Os que escaparam do afogamento foram abatidos pelos cruzados. Os confederados, entrincheirados atrás de carroças e bagagens, ignoravam ainda o vencedor quando reconheceram o brasão inimigo. Também eles tentaram atravessar o rio, alcançar os barcos ancorados na margem oposta. Foram tragados pelas águas, tombaram diante dos golpes das espadas hostis. Mais de 15.000 homens contaminaram com suas carcaças infiéis as águas do Garona e a terra que limitava suas bordas. Dias e dias após o massacre, o povo de Murete alinhou corpos em fossas comuns, pouco profundas, mas extensas, bastante extensas, onde enfileiraram mortos retirados da lama do rio e do campo de combate. Na planície, o corpo do rei era igual ao de qualquer combatente. Amontoado de carne endurecida, sanguinolenta, enlameada. Somente os despojos de tantos guerreiros podiam suspender a compaixão, eliminar o respeito, atrair a atenção de salteadores, sempre dispostos a ignorar melindres, conveniências, e tirar proveito de sobras. Terminado o saque, Simão e alguns companheiros, desconhecendo o local da morte de Pedro II, percorreram o campo de combate à procura do cadáver real. Encontraram-no despojado de glória ou luxos. Removeram-no para lugar menos incomum. A ordem do hospital de Toulouse solicitou o corpo do rei e de seus companheiros. Em 11 de fevereiro de 1217, transferiram-nos para o mosteiro de Sigena. A injustiça. Solidão imensa de Raimundo, a de Toulouse, a dos barões confederados. O senhor superior que o conde elegeu e os aliados aprovaram já não deteria a avidez do usurpador. A ajuda aragonesa estava inoperante. Restava apelar para o suzerano legal de Toulouse, o rei da França. Entretanto, nada garantia que viessem auxílio de Raimundo, infiel vassalo. Os condes de Comminges e Foix voltaram a seus domínios. Prudentemente. Em Toulouse, o sofrimento anestesiava os habitantes. A carnificina de Murete dizimou milícia urbana, e não havia casa que não pranteasse pelo menos um morto. Monteforte podia entrar na cidade a qualquer momento, que a população desprotegida, desnorteada pelo estupor e pelo luto, não impediria. O choque moral provocado pela derrota se amalgamava ao que causara a perda de tantos filhos. O número de mortos era tanto, que os problemas econômicos e sociais se agigantaram. O mesmo aconteceu com os administrativos e jurídicos. Os cônsules foram obrigados a criar um tribunal especial para regulamentar sucessões, julgar processos. Só mesmo com a misericórdia da Igreja podia contar Raimundo, mas até ela se encontrava ameaçada pela ambição dos legados. O conde, em vez de acalentar desencorajamento, congregou o conselho comunal. Os cônsules ficaram encarregados de negociar com os vencedores. Ele iria a Roma, acataria as ordens de Inocêncio. Os tolosianos consultaram os cruzados sobre o procedimento a adotar. Ele repousava nas promessas de sempre, abandonar os hereges à própria sorte, não dificultar a missão dos cruzados, obedecer às ordens dos prelados. Os cruzados, no entanto, não se dispuseram a aceitar apenas promessas verbais. Já não confiavam nelas. Exigiram garantias concretas. Os cônsules de Toulouse deviam dar provas de submissão, entregando-lhes 200 reféns. Intensas negociações entabularam. Após horas de discussão, os vencidos conseguiram abaixar para 60 o número de reféns por entregar,
Mas uma nova indisciplina agravou a situação entre tolosianos e cruzados. Os cônsules, pouco depois do acordo, negaram-se a executá-lo. Decidiram enviar embaixadores a Roma e pedir ajuda ao Papa. Simão não tinha pressa. Podia esperar para dar o golpe decisivo. Se desapossasse Raimundo, completando suas conquistas militares, satisfazendo suas ambições, ultrapassaria desejos e ordens de Inocêncio. O melhor era deixar que o Papa tentasse a reconciliação. Sabia que não conseguiria. Como chefe da cruzada, reconhecia vãs todas as manobras. Nem Raimundo, nem os cônsules, nem os tolosianos obedeceriam, e, quando Inocêncio esgotasse os recursos e admitisse o fracasso em pleitear a paz, ele tomaria Toulouse, afastaria Raimundo para sempre do condado, com total apoio da Igreja. O conde de Montfort empenhou-se em operações mais simples. Chegaram-lhe reforços. Ocupou o tempo recuperando sítios abandonados depois da derrota de Muret. Pelo caminho, aqui e ali, rendia vilarejos. Devastava. Destruía. Não temia reações. Ufanava-se de espalhar o terror por onde passava. De repente, a nobreza provençal se rebelou. Pegou em armas. Ocupou estradas, decidida a impedir que novos reforços chegassem até Simão. Inúmeras demonstrações de hostilidade se alastraram. Várias cidades se recusaram a abrir suas portas para os cruzados. A confiança de Simão não era infundada. Durou pouco a rebeldia. A chegada de um numeroso contingente venceu barreiras, trouxe-lhe de volta a tranquilidade dos que se sabem superiores. O ano de 1213 chegou ao fim. O novo ano teve início com uma cilada preparada contra Balduín de Toulouse, o irmão de Raimundo VI, que se aliara a Simão. Seus próprios cavaleiros submetidos capturaram-no, enquanto dormia, sem armas, quase nu. Sob o ferro de correntes, foi levado ao ritmo de aplausos e gritos de entusiasmo de seus vassalos. Exigiram-lhe, para que fosse solto, a entrega da guarnição francesa que ocupava o torreão do castelo a mando de Simão e com sua conivência. Balduín negou-se a obedecer. Proibiu que os cruzados se rendessem mesmo que o vissem subir em cada falso. Os cavaleiros, enraivecidos, jogaram-no num calabouço. Sem pão nem água. Dali só sairia quando entregasse os traidores. Imobilizado Balduín, a guarnição francesa se rendeu, foi enforcada, ele, levado a Montalban. Os condes de Toulouse e Foix estavam em Montalban quando Balduín chegou escoltado por cavaleiros. Confabularam. Decidiram a sorte do prisioneiro. Não houve benevolência ou misericórdia. Nem de Raimundo. Presente à batalha de Muret, responsabilizaram-no pela morte do rei. Como traidor, foi enforcado. Vergonhoso fim. Justificado, porém, aos olhos dos occitânicos. Balduín traiçoou o irmão e senhor, seus cavaleiros e vassalos, golpeou a causa occitânica que a cada dia se tornava comum, patriótica, nacional. Não podia ser desculpado por convicções religiosas, porque suas ambições eram políticas e econômicas e, em nome delas, prejudicar irmãos que falavam a mesma língua. A morte de Balduín provocou nova onda de reprovações contra o conde de Toulouse e inquietação para o chefe da cruzada. A derrota dos confederados fez surgir outros redutos de resistência. Raimundo conseguiu inúmeros adeptos, decididos a agir como justiceiros, em lugares já ocupados pelos cruzados. E a rebelião explodiu mais violenta que no começo da invasão. Não somente em pequenos burgos, mas também em grandes cidades. Os senhores levavam uma multidão de pequenos vassalos a rejeitar a suzerania de Montfort, violando os juramentos impostos, aderindo à causa occitânica. A região, que por 4 anos convivera com a divisão interna, identificou em Simão o inimigo comum por abater, porque disposto a conquistar em seu benefício e não em nome da honra de Deus ou da Igreja.
As dissensões proliferaram e o chefe da cruzada viu rondar ameaças em torno das guarnições francesas espalhadas em vários pontos da região. Com o firme propósito de semear pânico e terror, devastou e destruiu vários castelos. Perigosa medida. Todos usamos, como defesa, escarnecer de medos e sofrimentos ou soterrá-los para depois reagir. Catalães e aragonenses alojaram-se em Narbonne. Em torno do regente de Aragão, estavam importantes senhores, cavaleiros de alta linhagem, grandes personalidades da igreja e armada, já refeita do golpe de Muret. Exigiam de Montefort que entregasse o príncipe de Aragão sob sua guarda desde que Pedro II Grau Celcisson tratara com Simão o casamento das crianças. O chefe militar, entretanto, regateava, não tinha pressa em devolver o herdeiro de Aragão. No final de março de 1214, boatos e certezas chegaram a Roma. Inocêncio, distanciado do campo de ação dos chefes da cruzada, peneirava informações, purgava-as de exageros, julgava-as. Arnaldo Amauri não foi beneficiado em suas conclusões. Cometia excessos. O Papa escolheu o novo legado, o cardeal diácono Pedro de Benevent, homem de confiança, instruído, imparcial. Sem explicações, nomeou-o com plenos poderes. Em cartas enviadas aos prelados e a Simão, advertiu-os de que deviam acolhê-lo, obedecer-lhe sem restrições. A carta ao chefe da cruzada continha um parágrafo diferenciado das outras. Como seria indecente, senhor Simão, que retivesse, sob qualquer pretexto, o filho do rei de Aragão, entregue ao legado Pedro de Benevent a fim de que resolva o que melhor convém fazer. Em caso de desobediência, ele procederá conforme nossas ordens. Clara ameaça dirigia a Simão. Não era à toa que Inocêncio assim agia. O conde de Montefort também se cedia. Ao contrário de outras cartas recebidas, quando de outras batalhas vencidas, esta não continha uma única palavra de felicitação pela vitória de Muret. Inocêncio limitava-se a comunicar que Pedro de Benevent ia para reconciliar vencidos e igreja. O Papa não destituiu os antigos chefes. Afastou-os, apenas, das negociações. Deu ao novo legado poderes que caberiam a Arnaldo e a Simão. Não estava disposto a ver, novamente, suas ordens desobedecidas em prol de interesses particulares. A carta continha ainda decisões tomadas em relação ao conde de Comminges e ao visconde de Bern. Ambos haviam enviado embaixadores a Roma, e, apesar das faltas cometidas, a igreja não recusava pedidos de reconciliação. Pedro de Benevent estava encarregado de determinar cauções satisfatórias que regrassem a situação dos dois senhores. Quanto a Toulouse, Inocêncio avisava que, reconciliada, ficaria sob a proteção da Santa Sé e não deveria ser molestada por Simão ou nenhum outro católico enquanto o povo demonstrasse fé e propósito de não acobertar hereges ou favorecer seitas diabólicas. Inocêncio exercitava a tolerância, pregava a paz. Restava saber se as aspirações dos chefes da cruzada admitiam respeito aos planos papais. Pedro de Benevent chegou a Narbonne e, indiferente a direitos adquiridos por Arnaldo Amauri, ocupou o palácio arquiepiscopal. Assumiu o posto de legado, afastou o arcebispo e duque de Narbonne sem deferências, desobrigado de lhe prestar esclarecimentos ou de lhe dar satisfações de seus atos. Tratou da reconciliação dos narbominenses que se comprometeram a não tolerar hereges na cidade nem ajudá-los. O legado convocou os condes de Comminges e Foix. O mesmo juraram eles. Uma cláusula extra foi inserida nos juramentos condais. Raimundo Rogério e Rogério Bernardo de Foix ficavam proibidos de ajudar a cidade de Toulouse enquanto ela não se reconciliasse com a igreja. Satisfeito com os resultados obtidos, tratou do problema criado com o reino de Aragão. Jacques I, filho de Pedro II, foi entregue aos nobres aragonenses. Em Toulouse, 7 cônsules, enviados pela comuna da cidade,
já o aguardavam para pedir a reconciliação imediata da cidade. Em abril, os cônsules de Toulouse prestaram juramento em solene cerimônia. Como combinado com Raimundo, comprometeram-se a não lhe dar ajuda, a entregar reféns assim que o legado exigisse, a acatar os castigos que lhes fossem infligidos. Única forma de conseguirem a reconciliação. Raimundo VI também se submeteu. Humilhou-se. Entregou a Santa Sé suas terras, deu-lhe plenos poderes e direitos sobre seu patrimônio. Abdicou de tudo, bens e títulos, em favor de seu legítimo herdeiro. A missão do legado Pedro de Benevent estava acabada. Simão se encontrava no comando de uma invejável armada e poderia cercar Toulouse, tomá-la sem que os toulousianos tivessem tempo de reagir, mas nada podia fazer para anular a reconciliação de Raimundo. Tratou de regularizar algumas terras. Depois, partiu para novas conquistas. Estavam em maio. Os meses seguintes obedeceram a mesma rotina. Cercos, assaltos, mortes, submissões, promessas, juramentos. Simão evitava destruições. Não eram lucrativas. Nem para ele, que se apossava de cidades e burgos estéreis, nem para os cruzados, que não se viam recompensados com sacas. Porém as submissões não garantiam conquistas. Simão sabia que os senhores acuados juravam tudo, mas bastava que virasse as costas para que se rebelassem e tramassem libertação. Montfort resolveu tornar qualquer resistência impossível. Optou pela demolição de muralhas e torreões das cidades ocupadas. Só as torres mais sólidas foram poupadas. Serviam para alojar guarnições francesas. A grande cavalgada teve como saldo cidades cercadas, tomadas, esvaziadas, mortes, muitas mortes. Operação destinada a restabelecer a paz cívica, a castigar certo número de senhores. Raimundo não foi atacado diretamente, somente substituído em suzeranias. Raimundo confiava em justiça humana e, humilde em seu juramento, abdicou de tudo. Entregou à igreja títulos e bens, confiante de que seu herdeiro legal os receberia de volta. Sabia que Inocêncio privilegiava a clemência, era misericordioso com pecadores arrependidos, justo com obedientes à igreja. Não prejudicaria o jovem Raimundo. O futuro Raimundo VII jamais se envolvera com hereges ou heresia. Os religiosos da cruzada não pensavam da mesma forma, não tinham intenção de favorecê-lo. Muito menos Simão, já eleito pelos prelados chefe e senhor da região, incluindo o condado de Toulouse. Pedro de Benevent impediu qualquer ação que atingisse o herdeiro de Raimundo VI, ancorado na extensão de seu poder. Não pôde, porém, deter uma carta endereçada a Inocêncio, no qual, por unanimidade, os religiosos manifestavam o desejo de que Montfort se assenhoreasse do condado. Em Toulouse, pairava clima de tensão. Raimundo, após o juramento, deixou o castelo narbonense com a família. Fouques, afastado da cidade desde que fora interditada, retornou. Apoderou-se dos lugares abandonados. O povo não viu com bons olhos o afastamento do conde nem a volta do bispo, devotado aos cruzados. Temia extorsão por parte dos franceses. Inquietação e desencorajamento reinavam entre todos. Simão e os franceses estavam calmos. Montfort aguardava a decisão papal e, embora dedicado a usurpar os direitos de Raimundo VI em vários pontos da região, com total aprovação e cumplicidade do clero, na cidade condal nada tentou. A bula pontifical chegou às mãos de Pedro de Benevent em fevereiro de 1215. Os interessados no destino reservado à Occitânia também receberam um comunicado oficial. Inocêncio anunciou a absolvição do conde, mas adiou a resolução dos outros problemas para o próximo Concílio Geral. O Papa dissertou ainda sobre a necessidade, para Raimundo VI, de regularizar sua situação com os cruzados. Em Paris, Felipe Augusto observava, atentamente,
o desenvolvimento e os rumos da cruzada albigense. Apesar das garantias de que não seria lesado em seus direitos de senhor superior, a ingerência do papado nas terras de Raimundo era flagrante. Soava a hora de Filipe intervir e salvaguardar suas suzeranias. Tudo havia mudado desde julho de 1214. O conflito com a Inglaterra estava controlado. Tornava-se necessário mostrar sua autoridade, deixar claro ao sumo pontífice, a prelados e militares que a coroa não tinha a intenção de fechar os olhos a pertences e vassalagem em terras conquistadas. O príncipe, finalmente, recebeu permissão para peregrinar na região albigense, desempenhar função exploratória com uma imponente armada. A Occitânia recebeu com inquietação e desagrado a inesperada notícia. Filipe sabia que militarmente já não precisavam de ajuda. Estava claro que a peregrinação escondia motivos políticos. A Armada Real acampou em Lyon, em abril. Inúmeros barões e prelados lá se encontravam. Entre eles, Simão de Montfort, Pedro de Benevent e Arnaldo Amaury, desligado da cruzada desde que a doença o impedira de participar da batalha em Muret. Desconfortável encontro. O abade de Cister sabia que ao investir a coroa ducal de Narbonne, usurpada de Raimundo VI, contrariara Inocêncio. A nomeação de Pedro de Benevent, seu afastamento e a total ignorância sobre a missão dada ao novo legado não escondiam que o Papa o tinha destituído da chefia espiritual da cruzada. Estava também ciente de que seu investimento enraivecera Simão, que, por direito de conquista, tinha a coroa como sua. Desde então, o conflito entre chefe militar e chefe espiritual se agravara. Piorou um pouco mais depois que o abade, temendo que Simão o prejudicasse, se queixou a Inocêncio e a Filipe Augusto, ambos com poderes para usar de autoridade com Simão, vassalo da igreja e da coroa. Pedro de Benevent não se encontrava em melhor disposição e não disfarçou sua insatisfação. Temia que Luís tivesse por missão interferir em suas ordens ou divergir das medidas que havia tomado. No início de maio, Pedro de Benevent, Simão de Montfort, religiosos, barões, cônsules e fiéis dos domínios de Raimundo VI receberam cartas com as decisões pontificais. Após elogios, exortações para que a paz fosse alcançada e a cruzada chegasse ao fim, Inocêncio esclareceu a impossibilidade de decidir o destino da Occitânia antes do próximo concílio ecumênico. Até lá, deixava o comando de tudo nas mãos de Simão de Montfort, incumbido de conservar, manter sob guarda e defender as possessões do conde de Toulouse, as conquistas dos cruzados e tudo que havia sido tomado sob a garantia de reféns. Simão, tão logo tomou ciência das ordens de Inocêncio, enviou o irmão Guido com significativa tropa de cavaleiros para Toulouse. Tinham como missão apossar-se da cidade, ocupar o castelo narbominense, receber juramento de fidelidade dos habitantes, ordenar a destruição imediata das muralhas. Montfort preparou-se para entrar em Toulouse. Raimundo VI abandonou a cidade. Com horror justificado, os toulousianos viram, após 6 anos de guerra e resistência, a partida de seu conde, a entrada do temido conquistador na cidade. Simão evitou atritos, contentou-se em cobrar-lhes 3.000 moedas de prata. Sua atenção se voltava para os trabalhos de destruição de torres, muralhas e fortificações. Nada que servisse de abrigo para a resistência poderia ficar de pé. Exceto o castelo narbominense, de onde os franceses controlavam a cidade desprotegida. Em junho, Simão pôs ponto final às suas conquistas, entrando na última grande cidade dos domínios de Raimundo VI. Na mesma época, a silenciosa quarentena do príncipe Luís chegou ao fim, e o peregrino preparou-se para retornar ao reino da França. Também o legado Pedro de Benevent voltou para Roma. Livre dos indesejados espiões, Simão passou o resto do ano em Carcassonne. Aguardava as decisões programadas para o 4 graus Celsius concílio ecumênico, marcado para a primeira quinzena de novembro. Roma.
Quarto Concílio Ecumênico de Latrão. Novembro do ano 1215 da Encarnação do Senhor. 2.283 pessoas assistiram às assembleias plenárias do 12º Concílio Ecumênico da História, o Latrão IV. Como em outros concílios, os assuntos versavam sobre promoção da reconquista em Terra Santa, reforma da Igreja Universal. Entre as prioridades, seriam decididos o destino do país albigense e o do conde de Toulouse. Convicto da necessidade de salvar sua dinastia, Raimundo VI apresentou-se aos religiosos. Humilde, abdicou de bens e títulos em nome do filho. Reconheceu-se em falta com a Igreja. Para se pediu clemência, para o único herdeiro, justiça. Raimundo, o jovem, também se pronunciou. Filho de Raimundo VI e Joana de Inglaterra, neto de Henrique II Plantageneta e de Eleonor de Aquitânia, reis da Inglaterra, reclamou, por direito, bens ancestrais. Inocêncio impressionou-se com as boas maneiras, distinção, garbo e gentileza do rapaz, de apenas 19 anos, que ali defendia bens familiares. O jovem Raimundo exibiu segurança e majestade ditadas pela linhagem. Inocêncio, disposto a poupar o rapaz e evitar sua humilhação, comunicou aos presentes que Raimundo VI já não estava à mercê das desonrosas acusações que o desmereciam frente à Igreja Cristo. Pedido de reconciliação, garantia de suas terras e de seus títulos, confiados à Santa Sé, permitiam considerá-lo bom católico. Nada mais o desabonava. O pronunciamento de Inocêncio foi seguido pela defesa de Raimundo, o jovem, entregue a Raimundo Rogério de Foix. O conde afirmou que o futuro Raimundo VII jamais havia sido apontado com reprovação, jamais tomara atitudes que o desmerecessem. Não praticara crimes para que precisasse ser julgado digno de herdar o que lhe cabia por direito. Não faltara com seu dever para com a Igreja ou os cruzados. Não podia ser castigado, despojado de herança, bens e títulos que haviam pertencido a seus ancestrais. Justificou a defesa baseado na reconciliação de Raimundo 6 graus Celsius à Igreja, na absolvição dada por seu pio representante, que o considerou bom católico. Raimundo VI havia dado provas de sinceridade, abdicando de tudo em nome do filho, deixando nas mãos da Santa Sé seus domínios e títulos. Apoiado sobre a boa-fé demonstrada pelo conde, sobre a justiça divina e social que apregou que filhos não são responsáveis por atos paternos, reclamou, para o jovem Raimundo, terras e títulos que haviam pertencido aos condes de Toulouse e aos reis da Inglaterra. Depois, defendeu-se das acusações que lhe haviam sido infligidas. Negou simpatia por hereges e heresia, afirmou sinceridade e devoção à Igreja ao entregar seu castelo com guarnição, víveres e armas, apesar de ter como se defender em caso de cerco. Enfim, pediu que seu castelo lhe fosse restituído. Nem bem Raimundo Rogério encerrou seu discurso, Foix levantou-se. Tomou a palavra. Acusou o conde de Foix de proteger e dar asilo a hereges e ter suas terras tão infestadas deles quanto as de Toulouse, autorizar a reconstrução e fortificação do castelo de Montségur para refúgio de infiéis, consentir que sua irmã se tornasse perfeita consolada pelo execrável Guilabert de Castres, cerimônia que contara com a presença do conde e sua aprovação. Permitir que ela abrisse casa para receber hereges e o próprio irmão que a frequentava sem constrangimento, apesar de se dizer bom católico. Apoiado em provas incontestáveis, Foix rebateu lealdade e fidelidade de Raimundo Rogério à Igreja e aos católicos. Aproveitou o discurso para defender o chefe militar da cruzada, o estimado e ilustre Sr. Simão de Montfort. Ressaltou sua descompromissada atuação na empreitada, que tinha como único objetivo o extermínio de infiéis e a desinfecção de terras carcomidas pela diabólica seita. Raimundo Rogério de Foix defendeu-se. Apregou não ser o proprietário do castelo de Montségur e de jamais ter dado consentimento para sua reconstrução.
explicou que Raimundo de Perilly, em 1204, reconstruíra o castelo às suas custas e para seu uso, prescindindo de seu consentimento ou ajuda. Quanto à irmã, não podia ser acusado por suas faltas. Suas tendências religiosas não lhe diziam respeito e não tinha o direito de recriminá-la. Na Occitânia, aprendiam a respeitar a liberdade individual. Quanto a frequentar sua casa, desconhecia ordens divinas ou humanas que proibissem um irmão de visitar a própria irmã. As discussões continuavam acirradas quando Inocêncio encerrou os trabalhos. Garantiu ao conde que suas reivindicações seriam averiguadas e, se sua defesa tivesse fundamentos, Raimundo, o jovem, seria beneficiado. Ele teria de volta a seu castelo. Reis, imperadores, príncipes, barões, embaixadores, cônsules foram convidados a se retirar, mas a sala continuou lotada quando trancaram as portas. Os prelados ocuparam seus lugares, gesticulando, discutindo. Inocêncio aguardou que se sentassem, fizessem silêncio. Aos poucos, serenaram. Calaram-se. Um deles fez suas as palavras de todos. Acreditavam que se devolvessem as terras aos condes estariam assinando a própria sentença de morte. Retornar aos bispados sem a proteção dos cruzados era aceitar represálias de toda espécie, porque nenhum occitânico ignorava o apoio dado aos conquistadores, nenhum perdoaria a ajuda para identificar hereges e protetores de heresia. Inocêncio discordou. Não acreditava em vingança por parte dos meridionais. Priorizou a justiça. Entendia que já não podia punir Raimundo VI. O conde havia dado provas satisfatórias de ortodoxia e boa-fé. Reconciliara-se com a igreja, fora absolvido. Confiscar-lhe terras, privá-lo do direito de transmiti-las a um único filho, obrigá-lo a entregá-las a outro era injusto, indigno. Simão de Montfort só devia apossar-se de bens de hereges confessos. O bispo de Toulouse não concordou com Inocêncio. Afirmou que os condes de Toulouse, Foix e Cominges não eram bons católicos e protegiam hereges de todas as formas que podiam. Enganavam o Papa e a Igreja. Foix defendeu os direitos de Simão de Montfort. A Igreja se havia comprometido a confiscar as terras de hereges e defensores de heresia e dá-las aos conquistadores. Montfort havia varrido os hereges e seus cúmplices da Occitânia, fazia jus ao prêmio oferecido. Não podiam desapossá-lo do que lhe cabia por direito de conquista. Distinguir os bens dos hereges confessos dos que pertenciam em parte a católicos, em parte a absolvidos, em parte a viúvas e órfãos era nada deixar ao conde de Montfort. Era espolhá-lo. Ato injusto, indigno. O discurso de Foix foi suficiente para que bispos e arcebispos se colocassem abertamente contra Inocêncio. De um lado e de outro do grande salão, ouviam-se reprovações. Pediam justiça, lealdade. Inocêncio havia declarado Raimundo VI inimigo da Igreja. Havia aceitado sua excomunhão diversas vezes, havia proclamado a interdição de seus domínios outras tantas, havia concordado em desapossá-lo de seu patrimônio em favor do conquistador. Era uma aberração voltar atrás e absolvê-lo, desmentindo atos justos e acusações comprovadas, negando as merecidas conquistas do chefe dos cruzados. 300 vozes reunidas clamaram a favor de Simão. Desnortearam Inocêncio. Desesperaram-no. O arquidiácono de Lyon pediu a palavra, quebrou a unanimidade dos que defendiam Simão e se colocavam contra os condes occitânicos. Exigiu imparcialidade. Acusou Foix de semear intransigência, agressividade, indiferença e argumentos imbatíveis. Raimundo VI tomara a cruz. Era indigno para a Igreja acusá-lo de inimigo da fé e da paz. Sobre o jovem Raimundo não pesava nenhuma acusação, era vergonhoso puni-lo em nome do pai absolvido. A opinião pública não aceitaria, sem revolta, ver um barão da linhagem raimundina ser expoliado de sua herança em benefício de um barão francês.
O arquidiácono terminou sua defesa exortando Inocêncio a fazer uso de justiça e clemência. Inocêncio aproveitou para afirmar que a igreja abria os braços a pecadores arrependidos. Ainda que o conde Raimundo fosse culpado, ainda que tivesse agido contra Cristo e a igreja, estava pronto a obedecer a decisões e a fazer aquilo que lhe fosse ordenado. O conde arrependido tinha direito à indulgência, e ele era obrigado a concedê-la. Não podia negar-lhe a absolvição se outorgava a criminosos que se arrependiam. Não podia castigar o filho no lugar do pai. Simão não tinha direito de se apossar dos domínios do legítimo herdeiro, isento de culpas, distanciado de acusações. O discurso de Inocêncio não comoveu os religiosos. Para eles, o que contava era que Simão lutara contra a heresia e defendera a igreja, conquistando o direito de se apossar das terras. Inocêncio tentou a última cartada. Acusou Simão de ter cometido excessos, de não ter feito distinção entre católicos e hereges, dando motivo a reclamações e lamentos. Era público que massacres e expoliações indevidas haviam atingido os meridionais, fossem cátaros, católicos, partidários de heresia ou contrários a ela. Se Raimundo VI não podia ser considerado bom católico, também não se podia atribuir boa conduta e obediência ao espírito da cruzada aos conquistadores. Inocêncio colocou no mesmo lote os chefes da cruzada, Raimundo e os outros senhores occitânicos. Todos haviam abusado de sua boa-fé, logo, não havia motivos para condenar uns e premiar outros, quando faltas cometeram ambas as partes. Clamou que Raimundo VI obtivesse a clemência da igreja e, absolvido, se retirasse da vida política, que Raimundo, o jovem, recebesse sua herança, que Simão se contentasse com conquistas que não espoliassem católicos, viúvas e órfãos. Assim estariam fazendo justiça a todos. As palavras de Inocêncio demonstravam sem retoques a amargura sentida ao constatar que a obra de seu pontificado lhe escapava por entre os dedos, que a ganância e a ambição dos chefes que elegera não eram melhores que a conduta dos que desobedeciam à igreja. Suas palavras tiveram outra função. Tocaram em ferida aberta. As críticas lançadas contra os cruzados fizeram a Assembleia entrar em ebulição. Foulques novamente tomou a palavra. Não podia permitir que calúnias fossem tomadas como verdades. Só havia uma verdade. Simão expulsara hereges e salteadores de terras infestadas de infiéis e nelas instalara franceses e normandos de fé inatacável. Seria injusto e despropositado retirar-lhe domínios tão duramente conquistados. Em nome dos religiosos ali reunidos, o bispo de Toulouse esclareceu que pouco importava o destino de Raimundo VI, assim como não estavam interessados no destino do jovem Raimundo. A terra era de Simão, e nada os faria mudar de opinião. Inocêncio emudeceu. O arcebispo de York, representante do rei da Inglaterra, João Sem Terra, levantou-se. Aproveitou o silêncio incômodo que feria o ar para defender o direito de Raimundo, o jovem, de preservar bens herdados da mãe. O contrato de casamento entre Raimundo VI e Joana, irmã do rei João, estipulava que, em caso de morte dos pais ou morte civil de Raimundo, as da condessa e dote dado pelo irmão passariam diretamente a seu herdeiro. A herança materna, ao contrário da paterna, não podia ser confiscada. Inocêncio assegurou-lhe que todos os ângulos da questão seriam estudados no caso de Raimundo VI não obter ganho de causa. A concessão de terras conquistadas a Monteforte não expoliaria Raimundo, o jovem. Outro prelado inglês defendeu o jovem homem, lembrando ao Papa que o rei havia feito apelo à clemência da Santa Sé em relação ao sobrinho. Inocêncio se esgueirava como podia. Garantia que o jovem Raimundo era corajoso, saberia como agir e, sendo leal e filho amoroso de Deus e da Igreja, acabaria por reaver, um dia, as terras dos ancestrais. Em separado, entretanto, confidenciou que pouco podia fazer pelo sobrinho do rei da Inglaterra, apesar de se ter empenhado em preservá-lo.
Lutava sozinho contra prelados hostis a seu ponto de vista. A sessão plenária de encerramento do 4 graus Celsius Concílio de Latran aconteceu no fim de novembro. Pela manhã, uma missa solene iniciou os trabalhos do dia. Depois, promulgaram-se a paz geral e a cruzada ao Oriente. O Te Deum foi cantado, a bênção papal, para fechamento oficial do Latran IV, ouvida. A leitura de decretos disciplinares, de diversas decisões tomadas no correr das assembleias, feita. 15 dias depois, o Nabula divulgou a sentença oficial sobre a cruzada albigense. Raimundo VI, considerado incapaz de governar o país na paz e na fé, foi para sempre privado de seus direitos de propriedade, foi exilado, condenado a receber 400 moedas por ano para sua manutenção enquanto se sujeitasse à humilde obediência. O país conquistado pelos cruzados, com exceção das terras dos católicos e as da Igreja, foi concedido a Simão de Montfort. Os sítios que não foram tomados pelos cruzados ficaram sob a guarda de pessoas capazes de defender os interesses da Igreja e da fé. Quando o jovem Raimundo atingisse idade adequada, eles lhe seriam restituídos se demonstrasse merecê-los, dando provas de dignidade e ortodoxia. Quanto ao conde de Foix, um inquérito decidiria o que fosse justo. Enquanto isso, seu castelo ficaria com a Igreja. Simão perdeu pouca coisa. Inocêncio tentou uma conciliação entre a justiça devida a Simão e a devida ao jovem Raimundo. No entanto, a parte de Raimundo era insignificante se comparada à de Simão. Quando muito, podia-se dizer que o sumo pontífice salvara uma terra e um título para o herdeiro raimundino. Sem contar que a sentença do Latran acabava com a autonomia de fato do Languedoc. Humilhação imensa para os occitânicos. Raimundo VI não conseguia esconder a amargura despertada pela sentença. Legado, Papa, Igreja, todos o haviam traído. Encerrado o concílio, o conde preparou-se para partir. Inocêncio tentou consolá-lo. Impossível. Não existe paz para injustiçados. Raimundo se via vítima de traição, de abuso de confiança. Submeteu-se à Igreja, que lhe assegurara clemência e perdão. Abdicara de tudo em favor do único filho, entregara-se confiante de que do poder espiritual poderia esperar justiça. Foi absolvido, mas, em lugar da misericórdia prometida, sofrerá degradação e humilhação. Lamentou não saber que, entregando Toulouse à Igreja, seria condenado à errância e mendicância. Lamentou não perceber que abdicar em favor do único filho iria privar de sua herança. Inocêncio estava tão humilhado quanto Raimundo. Havia dado corda a um mecanismo que ganhara vida própria e, muito tarde, descobrira que havia perdido totalmente o controle. Impossível deter a febre que tomara conta dos chefes da cruzada, mas impossível ainda conseguir que os prelados agissem com imparcialidade. De alguma forma, Simão os aliciara para que todos, sem exceção, intercedessem a seu favor. Raimundo despediu-se de Inocêncio. O filho, deixou-o em Roma. Alguns dias depois, o conde de Foix obteve de Inocêncio a bula que o isentava de culpa. Para justificar a sentença favorável, o Papa se apoiou em Pedro de Benevent, que afirmou a boa-fé do conde ao não oferecer resistência e lhe entregar o castelo de Foix. Raimundo Rogério foi absolvido. Seu castelo seria devolvido logo que possível. Um parágrafo da bula advertia a Simão de que não molestasse o conde nem guerreasse contra ele. O encontro com o jovem Raimundo não foi ameno. Inocêncio envergonhava-se de ver seu pontificado maculado pela injustiça. O jovem não se conformava sendo herdeiro legítimo de ricas terras, ser obrigado a mendigar pela sobrevivência, não sendo acusado de nada, aguardar que suas virtudes fossem verificadas e reconhecidas. O Papa recebeu com carinho. Aconselhou-o a privilegiar a honra de Deus, observar seus mandamentos e os da Igreja, conduzir-se como bom cristão, dedicando-se a combater as heresias e a manter a paz cívica,
Aconselhou-o a fundar seu governo sobre princípios morais, respeito a igrejas, a bens alheios, sabedoria e clemência, coragem e firmeza na defesa de seus direitos. Raimundo não escondeu sua decepção. Sentia-se injustiçado, espoliado. Espantou-se com os conselhos de Inocêncio. Não tinha terras para governar, não tinha